E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui então para completar a correção da prova do Enem 2012 PPL. Um excelente exemplo básico de como se introduzir nessas provas do Enem. Nós vamos começar então já compartilhando a tela aqui. Nós paramos, se vocês lembram, na questão 115. Vamos começar então com a 116 para as últimas 20 questões da prova. A questão 116 é uma questão que envolve um aspecto de gêneros textuais. Pergunta bem conhecida, né? Diz assim: essa peça publicitária foi construída relacionando elementos verbais, o anúncio que está à esquerda, com os não verbais, a foto. Considerando-se as estratégias argumentativas utilizadas pelo autor, percebe-se que a linguagem verbal, que está à esquerda, explora predominantemente a função apelativa da linguagem. Então, tu vê, a pergunta é direcionada, vai, eu insisto a full, assim, né? O enunciado é tudo no Enem, tudo, porque ele que vai dar o contexto da pergunta, tá? Então, eu quero saber sobre a função apelativa. Imprime no texto a posição pessoal do autor. Mesmo que existisse posição pessoal, estaria errado, porque não é função apelativa, é a função emotiva. Utiliza o artifício das repetições para manter a atenção do leitor, potencial consumidor do seu produto. Então, mas a repetição em si, porque tem uma repetição, né? Se você e se você, não é essa aí que vai fazer a função apelativa. Seria uma função mais estética, poética, talvez. Mantenha o foco do texto no leitor, pelo emprego repetido de você, marca de interlocução. A interlocução é melhor, né? Porque na publicidade, o vocativo, o direcionamento ao leitor, que é exatamente como diz na outra alternativa, o consumidor, é uma relação do papel apelativo da linguagem mesmo. Vamos reservar essa C. Veicula informações sobre as características físicas do lugar, mas isso não é vender o lugar necessariamente, né? E estabelece uma comparação, ou perdão, isso não é marca apelativa, né? Estabelece uma comparação entre a paisagem e a pintura. Não, mas isso também não é apelativo, isso é estético, talvez poético. Aqui ficamos com letra C. Vê que o que define mesmo a pergunta é que ela é conteudística, é por isso que a gente se incomoda um pouco quando o cara imagina que tudo no Enem é interpretação. Não, interpretação é a base. Talvez seja assim, ó, 70%, entendeu? Mas os outros 30% são conteúdo mesmo. Se não tiver informação, não vai rolar daí. Tá? Aqui a gente tem na 117 uma questão de novo bem conteudística, né? Sobre a expressão mamadeirar. O enunciado é assim: o texto é o relato de uma enfermeira no cuidado de gestantes e mães soropositivas, né? Com HIV. Nesse relato, em meio ao drama de mães que não devem amamentar seus recém-nascidos, né, por causa do contágio, observa-se um recurso da língua portuguesa presente no uso da palavra mamadeirar. Tá? Isso não é preconceito linguístico, como diz Aaron, não tem nada a ver. Isso é o neologismo. Lembra dessa expressão? Neo de novo, logos de palavra, é uma palavra nova, uma palavra inventada para a necessidade específica daquele contexto, correto? Eu não posso dizer que é coloquial, porque eu não sei em que nível de linguagem está sendo usado, inclusive nesse caso é mais jargão. Lembra essa ideia de jargão? Está sendo usado no nível profissional, na relação entre a enfermeira e a paciente. Coloquial teria que ser usado por todo mundo, por mim, por ti, por exemplo, então não é o caso. Na ambiguidade, não é ambiguidade, a expressão é bem clara. Depois vai ter uma questão sobre ambiguidade nessa prova, vou te lembrar o que é. E não é justaposição da formação de palavras, né? Porque neo é prefixo, então seria derivação prefixal. Ah, eu tô ligado, não vai pegar. 118, agora olha só. Vou voltar para vocês, eu vou comentar isso aqui umas 10 vezes nessas 20 questões, tá? Aqui tem uma questão que poderia passar, se tu fosse ingênuo por interpretação de texto, o que nos daria uma série de respostas diferentes e erradas, sabe? Essa questão do internet é uma questão de níveis de linguagem, tá? É alternativas diferenciadas que eu tenho de escrita, por exemplo, hoje, principalmente no WhatsApp. Quando eu quero usar abreviaturas e quando o WhatsApp me fornece pelo seu corretor enlouquecido palavras que não existem. Tá? Então, quando o cara chega aqui no texto e te perguntar assim, olha a importância da informação. Tá? Segundo o texto, a interação virtual favoreceu o surgimento de uma modalidade linguística conhecida como internetês, que são alternativas ortográficas e abreviaturas. É uma frescura que não interfere, olha bem, não interfere na concepção de linguagem em si. Inclusive, o próprio texto diz isso. Aliás, já caíram várias questões assim no Enem. A pessoa tem sensibilidade linguística de entender que ela pode abreviar, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp, mas ela não pode fazer isso, por exemplo, num TCC, não pode fazer isso numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, naturalmente. As pessoas são razoáveis. Né? Essa modalidade linguística conhecida como internetês influenciou a língua, né? Então, eu posso deduzir a partir disso. Ela pergunta quanto à influência do internetês no uso da forma culta, infere-se que
Olha a letra A. A ocorrência de termos no TNT e situações formais de escrita aponta a necessidade de língua e serviço como herança cultural. Nada a ver. Não é uma questão de herança cultural, é uma questão de aprendizagem, de noção da diferença de modalidade, da diferença de contexto. A dificuldade dos adolescentes para produzir textos mais complexos é evidente, não, mas o texto não aborda isso. O texto não faz uma comparação. O texto diz que eles usam a internet em uma ocasião que não deveriam usar em outra, e sabem que não deveriam usar. A carência de vocabulário curto na fala de jovens tem sido um alerta quanto ao uso massivo da internet. Não, é justamente o contrário. Aí está o preconceituoso desinformado, talvez concorde com você, mas o texto é o contrário disso. Não é o internetês que provoca carência de vocabulário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Carência de vocabulário pode existir, mas aí vem da falta da leitura, que o internetês não contribui, correto? Isso é informação, isso não é interpretação de texto. A criação de neologismos do campo cibernético é inevitável e restringe a capacidade de compreensão dos internautas como facilitar o leitor de textos formais. Não é verdade. Aí está. Cientificamente, isso não tem nada a ver, seria um absurdo tu marcar isso, porque não é a internet que dificulta a leitura de textos cultos, é a não leitura de textos cultos. São duas modalidades que não se cruzam, interferem. É claro que se tu lê mais textos cultos, tu vai ser melhor do internetês. Agora, se tu só usa internetês, naturalmente tu vai ser ruim por causa da falta de textos cultos e não por estar usando internetês, beleza? Nunca marca CID nesse tipo de questão. Esse tipo de conteúdo, ele é errado e linguisticamente até preconceituoso, né? A alternativa de variante linguística é uma habilidade dos usuários da língua e acionada pelos jovens de acordo com suas necessidades possíveis. Óbvio, os jovens não são otários. Né? Naturalmente sabe que o WhatsApp é uma coisa e redação é outra coisa. Né? Ficamos com o Equador aí. Muita gente ainda resistiria, né? Aí na questão 119, voltamos a um aspecto de tecnologia. Tu vê que nas duas tu tem linguagens das redes sociais, interneteiros numa e o Twitter na outra, né? Mas aqui a situação é mais para tecnologia do que para linguística. Na outra era praticamente só linguística. O enunciado da 119 diz assim: as novas alternativas tecnológicas, as novas tecnologias estão presentes na sociedade moderna, transformando a comunicação por meio de inovadoras linguagens. Né? O texto do Zueni Ventura mostra que o Twitter tem sido acessado por um número cada vez maior de internautas e já se insere até na literatura. Nesse contexto de inovações linguísticas, a linguagem do Twitter é apresentada como característica relevante. Qual é a característica relevante aí do Twitter? Bom, na letrada tem assim, ó, a concisão relativa ao texto ao adotar a regra, como regra o uso de uma quantidade definida de toques. Cara, é difícil não marcar essa aí, né? E a peculiaridade do Twitter é que tem que dizer mais usando menos, ok? Vou deixar essa letra A, tá? Agora, a frequência de neologismos que cresce com a finalidade de tornar a linguagem popular não tem nada a ver, né? Não são neologismos que se expressa pelo Twitter. Né? A característica do Twitter não é um neologismo, e sim o espaço limitado. O uso de expressões exclusivas da nova forma literária para substituir palavras usuais em português. Nada a ver. Twitteratura é o nome da modalidade. Não quer dizer que nessa modalidade as pessoas só façam isso, expressões exclusivas. Nem tem como, né? O emprego de palavras pouco usuais do dia a dia para reafirmar a originalidade e o espírito crítico dos usuários. Não, nada a ver. O cara se apegou ao nome diferente, Twitteratura, para tentar te enganar, é que na Twitteratura os caras fazem isso, criam neologismos ou palavras pouco usuais. E uso de palavras e expressões próprias da mídia eletrônica para restringir a participação de usuários. Não, eu trouxe um concurso, né? É letra A, né? Concisão relativa ao texto. Tudo que cai do Twitter vai falar sobre a concisão, né? Porque a marca do Twitter em relação a outras redes sociais, a marca é tecnológica, né? É o espaço reduzido, né? Ao qual tu pode agregar links, né? Pode agregar imagem, mas o espaço são aqueles 140 caracteres, né, se não me engano. Maravilha. Tia 120, temos uma questão que envolve uma poesia bem simples, talvez te prejudique um pouquinho pela questão do gênero, para quem já estudou um pouquinho gêneros, né? Mas não é uma questão difícil. Diz assim, ó, o enunciado vai te dizer: são as relações entre os elementos e as partes do texto que promovem o desenvolvimento das ideias. Tá? No poema, a estratégia linguística contribui para esse desenvolvimento, estabelecendo a continuidade do texto. Então, está focado na coesão. Tá? E o texto te lembra, é uma série de substantivos acompanhados de orações adjetivas. Né? O leão que não era rei, o pato que não fazia quaquá e por diante. Tá? Aí ele pergunta o que dá essa continuidade, o que faz, por exemplo, a atribuição de sentido entre todas as frases desse poeminha. A escolha de palavras de diferentes campos semânticos, não, cara, isso aí acontece em qualquer. Não tem como não fazer um texto com palavras de
diferentes campos semânticos, não tem nada a ver com esse poema especificamente. A negação contundente das ações praticadas pelo homem. Bom, isso aí está relacionado ao sentido, mas não à continuidade do texto, correto? E não é uma negação, né? É uma afirmação dessas ações prejudiciais do homem. Intertextualidade com gênero textual, fábula infantil. Não, cara, para quem conhece fábula, eu estava fazendo essa questão pela primeira vez na vida, eu olhei assim 2 vezes, mas que interessante, mas não é. Porque no gênero fábula infantil, para que haja intertextualidade, a principal característica da fábula, não sei se você sabia isso aí, é que o animal tem que ser a primeira pessoa. O animal fala, o animal interage, e que não é o caso, ele está falando sobre os animais, o animal não é um personagem. Só é fábula se o animal for personagem. A fábula tem essa peculiaridade como gênero textual, correto? Os animais são protagonistas, né? Por isso que tem lá os 3 porquinhos, a história da tartaruga, uma corrida da raposa, essas coisas assim. A repetição da estrutura sintática com novas informações, isso é possível, né? É como se fosse, por exemplo, uma lista na qual tu vai agregando um sentido progressivo e cada vez mais grave pelo volume de informações aquilo que tu quer dizer. Acho que o gabarito vai ceder. A utilização do ponto final não é um recurso de continuidade, tá? Por exemplo, quem conhece bastante o português de redação, tu viu que é um substantivo e uma oração adjetiva com ponto final. Isso é uma frase fragmentada até, que tu começa a tua redação de vez em quando. Mas o objetivo daquele ponto é dizer que acabou. Tipo assim, não tem mais o leão, não tem mais o pato e aí por diante, ok? Dá um caráter definitivo, quase uma sentença para cada um dos bichinhos ali, ok? Maravilha. Então ficamos com letra D, tá? Repetição de estruturas. Questão 121, uma das várias questões sobre intertextualidade dessa prova aí. Aí tu tem um texto um poema do Castro Alves, que vai fazer uma remissão a um poema mais antigo, né? Bom, o cara vai dizer que depois do comentário do João Cabral de Melo Neto sobre esse poema, né? Nordestinos pegando aqui, né? Como sempre, né? Um baiano e um pernambucano, né? Sabe, né? Um baiano, Castro Alves, pernambucano. Tá, daí diz assim, ó, o fragmento do poema de Castro Alves exemplifica a afirmação de João Cabral de Melo Neto, tá? Porque, olha bem, exalta o patriotismo, o nacionalismo? Não. Não, tanto que tem uma crítica no meio ali da negra na senzala, né? Canta a paisagem local, defende ideias do liberalismo? Não, tem uma crítica do lance da escravidão, que aliás, você sabe, né? Era o foco do trabalho do grande Castro Alves. Mantém o caráter saudosista, mas renova o tema amoroso. Eu não acho que não é um tema amoroso. Existe uma relação ali da negra com o filho, né? Dá uma ideia de proteção, mas o foco é muito mais a fragilidade do escravo do que o tema amoroso, né? Explora a subjetividade do eu lírico, ainda que tematiza a injustiça social. Pois é, mas não é o eu lírico. Tem uma questão da justiça social, mas o tema, aliás, o poema, ele não está em primeira pessoa, entendeu? Então tu não pode dizer que é eu lírico. Até o Castro talvez tenha escrito nos momentos eu lírico, você pode lembrar, mas não é esse caso aqui, correto? Eu lírico é a situação que eu estou falando na primeira pessoa, senão eu não diria que é eu lírico. Isso não é uma poesia lírica, entendeu? É uma poesia que até denuncia uma certa injustiça, mas não é lírico. Inova na abordagem do aspecto social, tá aí a questão da injustiça social, ok? Mas mantém a visão lírica da Terra Pátria, perfeito. Ó, é a visão lírica, mas não o eu lírico, beleza? O poema não está todo em primeira pessoa. O objetivo não é uma função emotiva da linguagem, correto? Muito bem. Aliás, o Castro quase sempre é uma função, sobretudo no Adil Negreiro, né? Daquela poesia que está centrada em uma função apelativa, né? Que faz denúncia. Vocês sabem disso, né? A poesia pode ter uma função apelativa de convencer da injustiça, por exemplo, no caso do Castro Alves, predominantemente, da injustiça da escravidão, correto? Beleza, 122, Notícias do Além. Isso é um textinho que é uma piada, é uma brincadeira, né? O enunciado é quase maior que o texto e diz assim, né? Esse texto pode ser analisado sob 2 pontos de vista que incluem situações diferentes de locução. A primeira considerando seu produtor e seus potenciais leitores. O que o autor do texto quis fazer? E a segunda, considerando os interlocutores, né, os 2 personagens desse texto, o Francisco e o Sebastião, e um que morreu e outro que o aguarda. Para cada uma dessas situações, respectivamente, o produtor do texto tem um objetivo específico que se determina não só pela situação, mas também pelo gênero textual. Né? Uma piada aqui, quase uma crônicazinha, e um diálogo na segunda situação entre os 2 personagens.
Os verbos que sintetizam os objetivos do autor nas situações propostas são, tá? O que nós podemos tirar aqui, tá? Na letra E, intimidar, eu acho que não tem nada a ver. Na letra D, recrear, recrear, recrear de recreação, é isso? Nada a ver. O assustar, eu acho que também não, porque na verdade os colegas já se esperavam, não é verdade. O comover também não, eu fico entre A e B. Mas o lance do seduzir da letra A não me parece muito bom, né? Porque o cara já sabia, o amigo já sabia que ele viria do além, e o amigo vem do além para dizer que ele também vai morrer, entendeu? Então eu fico divertido, porque o gênero aqui é piada, né? E o informar, porque o cara vem dizer, olha, eu morri, mas tu vai morrer também, amanhã tu vai jogar comigo no céu. Vamos com letra B. Esse aqui é texto mesmo, né? Cara, esse texto da questão 123, eu acho que já caiu no Enem umas 10 vezes, né? O que a internet esconde de você. Nós vamos fazer depois, em outro, vai ver, eu vou te lembrar, tá? Em outras questões até é de uma forma mais elaborada, com uma figura bem interessante. E vai falar sobre o volume de informação. Então, as primeiras questões começam a questionar a veracidade, a verdade das informações da internet, pelo número abundante de sites que podem aparecer, inclusive, os falsos, as fake news e por diante. Mas a pergunta aqui, nesse mesmo texto, vai ser sobre o gênero. Ele diz assim, ó, o gênero do discurso jornalístico, geralmente a manchete, a notícia, a reportagem, exige um leitor que não diz eu, porque o texto tem uma tendência a ser, uma obrigatoriedade até de ser objetivo. E não pode usar a primeira pessoa como se fosse uma opinião pessoal, nem mesmo que se refira ao leitor do texto explicitamente. No trecho lido, ao contrário, é recorrente o emprego de você. Por exemplo, vamos lembrar aqui, né? O cara diz desde o início, para cada site que você visitar, a cada vez aqui, ó, que você interage, pegue seu chapéu, correto? Também é uma referência a você. Então ele vai dizer, remete ao sujeito eu que se prende ao próprio dizer, fortalecendo a subjetividade. Não, está falando contigo, como é que vai ser subjetivo? Aí vai remeter um sujeito eu, né? Explicita uma construção metalinguística, não é metalinguística. Não é linguagem falando dela mesma, é uma proposição de diálogo, de aproximação com o leitor. Deixar claro o leitor esperado pelo texto, aquele que visita redes sociais, porque é bem assim que começa, né? Para você que visita as redes sociais todos os dias. Eu acho que é uma possibilidade. Estabelece conexão entre o factual e o opinativo, que descaracteriza o texto com reportagem. Não, nada a ver. Não é opinativo, né? E revela a intenção de tornar o leitor mais fácil, tem nada a ver. O objetivo é esse envolvimento com o leitor, correto? Muito bem. Eu vou aproveitar a 124, que já está aqui na tela, vamos com C, né? Para te marcar nesses verbos aqui, ó. Pode chegar de mansinho, repare na arquitetura, ok? Que é como aqui na 123, formas de referência ao leitor, não é? Você pode chegar, que você repare e aí por diante. E olha agora o enunciado da 124 que diz assim, né? A leitura do texto mostra que o texto é jornalístico, exatamente como esse aqui, produzir determinados gêneros mobiliza um recurso linguístico com o objetivo de conduzir o seu público-alvo, ok? Aceitar as suas ideias, tá? Para envolver o leitor, cara, é exatamente o que o cara fez aqui com você, tá? No retrato que faz a cidade, o que a leitura faz? Inicia o texto com informação mais importante de ser conhecido. A estação do trem, isso não é uma forma de envolver, isso é apenas informar. Escreve de forma parcial e objetiva a estação do trem, seus detalhes característicos, não tem nada a ver com envolver o leitor. Apresenta com cuidado e precisão os recursos da cidade, sua infraestrutura e singularidade, mas essa é igual a B. Se eu não concordo com a B, eu não posso concordar com a C. Faz uma crítica indireta à desconfiança dos mineiros, mas tu vê que em nenhuma das quatro alternativas até agora foi mencionado o leitor, está entendendo? A pergunta é como é que ela envolve o leitor. Então, a letra Equador dirige-se a eles por meio de verbos, expressões, convidando a partilhar as ideias do local. Está aí a possibilidade, né? Que é uma expressão de envolvimento com o leitor. É a única que menciona o leitor, não pode ser outra coisa, correto? 125. Aqui tu tem de novo uma piadinha, o excelente é engraçadinho, né? Quando o cara pergunta, essa estrada vai para São Paulo? E aí o cara diz que não, que ela vai fazer uma falta. É claro que, vamos ver se teve dificuldade aqui, tá? A pergunta é assim, o conflito de interação ajuda a promover o efeito humor no cartão, o recurso empregado para promover esse efeito qual é?
Cara, tem que ser ambiguidade, mas ambiguidade de qual expressão? Quando o cara diz, essa estrada vai para São Paulo, ele está perguntando se a direção é São Paulo, e não se a estrada está indo embora para São Paulo, que é o que o caipira, muito provavelmente brincadeira, faz, entendeu? Essas piadas de caipira normalmente é uma esperteza do caipira ali, que tenta te pegar numa expressão que tu usa e que eles não usam e que ele percebe a diferença e ele faz a brincadeira. Não tem intertextualidade, porque não tem nenhum outro texto citado, não tem conotação atribuidora de sentidos figurados a palavras relativas às ações e aos seres, porque o caipira usou uma denotação, entendeu? É por isso que dá o efeito da ambiguidade. Não é negação e também não é pergunta retórica. Lembra da ideia da pergunta retórica, né? Porque o motorista ele fez uma pergunta que ele queria resposta, e não uma pergunta sem resposta, uma pergunta que gera em si uma afirmação, beleza? Bem, 126 aí tu tem uh, um poema chamado Sambinha, do Mário de Andrade. Poesia sempre te dá um certo medinho. E eu vou confessar um negócio para ti. A diferença desse PPL, uma das diferenças, talvez, para as provas mais recentes do Enem, e não só o PPL, a prova normal também, é que as questões de poesia acho que ficaram um pouquinho mais difíceis, e que a gente está levando de boa. Tá? Então, o enunciado. Isso é a questão 126. Né? Os poetas modernismo, sobretudo em sua primeira fase, procuram incorporar a oralidade ao fazer poético, como parte do seu projeto de configuração de uma identidade linguística nacional. Beleza, né? A oralidade, o tipo também, né? Os protagonistas do poema e por diante. Na letra A, o poema captura uma cena cotidiana caminhado das duas costureirinhas, mas é um andamento truncado que faz com que o evento perca a naturalidade. Não, né? Tanto que o nome é Sambinha, porque o poema é até musical, correto? A sensibilidade do eu poético parece capturar o movimento dançante das costureiras, da pracinha, e representa o Brasil de todas as cores. Né? Lembra como é que termina ali? Uma era branca, outra era preta. E tu vê que o movimento dançante tem muito a ver com o título, né? Sambinha, ok? Eu vou deixar essa bem marcadinha aí. Aquele pontinho, tipo assim, eu acho que é essa. O excesso de liberdade usado pelo poeta desrespeitar regras gramaticais prejudica a compreensão do poema. Cara, essa aquela narrativa cretina, entendeu? O cara não vai estar usando o poema do Mário de Andrade, modernista, para criticar o excesso de liberdade e desrespeito a regras gramaticais. Pode desconsiderar. Só que, hoje em dia, cara, olha só, tu tem que reescrever essa letra dentro. A sensibilidade do artista não escapa do viés machista, porque menciona aquele verso que dão até vontade para os homens da rua. Cara, hoje em dia tem gente que vai discutir essa alternativa, não é verdade? E eu dou razão, correto? Claro, essa prova de 2012, né? Em que o viés de gênero não era tão forte como é hoje, correto? Então, coloca entre parênteses, a pessoa que era dele é uma pessoa com bons pensamentos. Tá? Só que não tem a ver com a identidade linguística nacional. Tá? Mesmo que ela existisse hoje, ela não responderia à pergunta do enunciado. Né? Porque não faz parte do modernismo, do projeto do modernismo ser machista. Né? O eu poético usa de ironia, do zelo, da emoção, de ver demonstração moderna, são brasileiras ou não, Marília. Essa afirmação é literal, é isso que ele quer dizer mesmo. Tia, deixa eu lembrar agora na 127 para resolver alguns problemas assim da tua vida, tá? Tem uma questão sobre o quê? Arquitetura? Não, né? É claro que não. Olha só, não pode cair arquitetura na prova do Enem. Arquitetura não está no programa. Lembra que eu sempre digo que essa prova é linguagens, ok? É linguagens e suas tecnologias, correto? Ninguém falou de arquitetura, ok? Então, na realidade, o que a gente vai tentar fazer é resolver pela questão da interpretação. Você está vendo ali a construção do Niemeyer, ao Palácio da Alvorada, aquele que tem as avestruzes, onde o nosso presidente passeava oferecendo cloroquina nas árvores, né? Aí ele diz assim, ó, rompendo com as paredes retas e a geometrização clássica acadêmica, os arquitetos modernistas desenvolveram seus projetos graças também ao movimento de industrialização e modernização do Brasil. Tá? Observando a imagem apresentada, você não vai ter nada a ver com o que ele quer. Tá? Olha bem as alternativas. O Niemeyer projetou os edifícios do Brasil com a intenção de impor a arquitetura sobre a natureza, segundo os princípios da arquitetura moderna. Acho que não, né? Não vai ser impor a arquitetura, correto? E não sei se tu te lembra, né? A gente pode usar um pouco da cultura geral da gente, né? Não tem uma imposição da arquitetura, né? O Brasil é uma cidade perdida no meio da natureza, correto? Não está imposta a natureza. O Palácio Alvorada Brasília, na posição horizontal, permite fazer uma integração do edifício com paisagem de cerrado e horizonte. Conceito de vanguarda para a arquitetura da época. Cara, isso aí é bem melhor, né? Até porque liga a vanguarda com a arquitetura moderna, né?
E a questão da integração me parece muito mais moderno do que impor. Vamos deixar essa letra de canto. Niemeyer projetou para a sua obra colunas de linhas quebradas e rígidas, com o propósito de unir as tendências recentes da arquitetura, criando um novo estilo. Cara, nessa letra aqui, é linhas quebradas e rígidas. As linhas elas são retilíneas ali, elas não são quebradas. Não é tipo um zigue-zague, correto? O projeto é uma caixa, entendeu? Eu posso ver pela figura, tá? Mas eu sempre posso pensar assim, ó, cara, não tem como eu estar falando sobre arquitetura, realmente. É interpretação de texto, é linguagens, tá? Eu não posso utilizar conceitos que sejam arquitetônicos, né? Por exemplo, na letra D, os prédios do Brasil são elevados e sustentados por colunas, como é que eu vou saber? A única forma de eu saber é aquela figura que ele me deu ali em cima, não é? E naquela foto, o troço não é elevado, deve ter no máximo 2 andares. Eu não vejo um espaço livre sobre o edifício. O objetivo é deixar o ambiente externo do interno. Como é que eu vou saber, correto? E na letra E, Niemeyer projetou os edifícios de Brasília com espaços amplos, colunas curvas, janelas largas e grades de proteção, separando os jardins e praças da área útil. Se tu olhar bem, tá? Não tem grade de proteção ali. Então, a única coisa que eu posso me basear é um pouco de senso comum, que eu já vi de Brasil na vida, vai me ajudar, tudo bem, mas a figura que está ali desmente as alternativas todas, ok? Não posso, e tu pode confiar na figura, sim, porque eu não posso acrescentar um conteúdo arquitetônico, não faz parte, correto? Tudo bem, 128. Sabe que eu acho muito mais difícil questões como essa aí. Eu vou te mostrar duas que eu acho que são problemáticas, tá? Do que a anterior. Porque na anterior, tudo está dentro dela. Aqui, onde o cara fala sobre teatro, diz assim, a partir do texto, o meio especificamente cênico utilizado para transmitir uma cultura estrangeira, vocês entenderam, né? Tem lá uma peça, o cara vai traduzir em português, e ele quer saber como é que transmite essa cultura estrangeira, tá? Ele vai estar com uma resposta para buscar nos gestos, compreender e explicitar conceitos ou comportamentos que eu acho que estão ligados naquela questão da interculturalidade teatral, correto? Interculturalidade é isso. Como é que tu faz, por exemplo, em inglês para mostrar isso? Como é que eu vou fazer em português, tá? Agora, as demais coisas afirmadas na letra B, filosofia, na C, vídeo documentário, tá? Na letra D, eliminar a distância temporal especial. Como é que vai eliminar a distância espacial? Entende? Tu vai trazer o cara para cá, ele fazer a peça aqui, por exemplo, da cultura fonte, dos Estados Unidos ou da Alemanha. Não, né? A afirmativa ela é bizarramente errônea, né? E empregar um elenco constituído de atores provenientes da cultura fonte, é claro que não. Vai interpretar, utilizando as ferramentas que ele sugere na letra A. Beleza? Aqui tu vê, né? Aqui eu tenho que fazer para eliminação, embora as alternativas sejam bastante óbvias, né? Na... Por que eu acho o anterior mais fácil? Porque ele tem imagem, né? Sempre com imagem vai ser mais fácil. 129, uma questão sobre o romance O Homem, do Luiz Azevedo, está centrada na quebra de expectativa do casamento da mulher. Tá? Por exemplo, na quarta linha, o cara diz: essa menina já devia ter casado, e por diante. Aí eles perguntam: no romance O Homem, de Luiz Azevedo, ele se insere no contexto naturalismo, beleza, marcado pela visão do cientificismo. No fragmento, essa concepção aliada à mulher define-se por uma conivência com relação à rejeição feminina. Não, não é conivência. O cara não concorda que ela não queira casar. Então ele não é conivente. Ele discorda da posição da mulher. Caracterização da personagem feminina como estereótipo de mulher sensual e misteriosa. A questão diz isso. E eu acho que nem é característica do naturalismo necessariamente. Convicção de que a mulher é um organismo frágil e condicionado pelo seu ciclo reprodutivo. Daí a ideia do casamento. Eu consideraria, e também a ideia do naturalismo, né? Função da mulher, né? Eu ficaria com a letra C. Submissão do personagem feminino é um processo que infantiliza e a limita intelectualmente. Não fala da questão da intelectualidade e a mulher resiste, entendeu? Não é o ponto de vista dele, ele não expressa isso, muito menos dela que não quer casar. Capacidade de resistir às pressões socialmente impostas. Não, mas a mulher está resistindo, ela não casou ainda, entendeu? Então aí ficamos com letra C. Vê, não precisava ter lido o romance, né? Isso é uma questão de interpretação de texto. E mesmo que mencione o naturalismo, não está pedindo características que são assim, ó, que deve saber de cor. Você pode deduzir tranquilamente do poema, ok? Mais uma questão aqui na 130 sobre intertextualidade. O cara vai lá e movimenta o poema do Drummond, Mundo, Mundo, Vasto Mundo, coloca um poema que faz um CDA, Carlos Drummond de Andrade,
que o cita, que o menciona, que o retoma, né? E pergunta assim, Eurípides Fontella intitula seu poema CDA, Carlos Drummond de Andrade, entre parênteses, indica imitados, porque, como nos versos de Drummond, olha só, apresenta o receio de colocar dramas pessoais. Não faz sentido colocá-los. Se ele chamasse Aparecida, dava na mesma, quer dizer que não tem nada a ver o poema, o nome, a expressão linguística com o receio. Expõe o egocentrismo, não, mas ele está negando a relevância do verso. Aponta a insuficiência da poesia para solucionar os problemas da vida. É isso? Se me chamasse Raimundo, se me chamasse Aparecida, dava na mesma. A poesia não vai resolver esses problemas. Não tem um tom melancólico, o tom é irônico, e também não tem tristeza da vida. Simplesmente uma, talvez seja interessante dizer assim, simplesmente uma constatação. Beleza? Muito bem. 131. Aí fala sobre a rua, fala sobre o poema do Cassiano Ricardo, mais poesia, muita poesia, mas está fácil essa poesia, por exemplo, né? Insere-se no modernismo brasileiro. O autor metaforiza a crença do sujeito lírico numa relação entre o homem e o seu tempo, né? Você vê que tem várias situações ali que ele diz sei, e no antepenúltimo verso, que eu vou destacar aqui para ti, o cara diz assim, né? O antepenúltimo verso, o penúltimo, a primeira estrofe, diz assim, né? Isso aqui resolve quase toda a questão para nós. Sei também que espera significa luta, e não apenas esperança sentada. Tá? Então, o que nós vamos descaracterizar? Se o cara diz que vai lutar, não tem resignação. Vocês lembram que resignação é a situação onde o cara está conformado, e é o que menos o cara representa aqui. A esperança do povo brasileiro está vinculada ao sofrimento e provações? Não. Está vinculada à capacidade de reagir, não ficar sofrendo e se privando. Uma posição que louva a esperança passiva? Não, tem que lutar. Um estado de inércia, melancolia, inércia, estático, parado? Não, o cara diz que tem que lutar. Uma atitude de perseverança e coragem no contexto de estagnação histórico-social é a luta contra a estagnação. Perfeito, beleza? Vê que nesse caso, as questões de poesia não são tão elaboradas, claro, cada um para se defender bastante. Essa questão 132, para mim, eu acho uma questão complicada. Vai mencionar um grande livro, que é O Pagador de Promessas, que já foi leitura obrigatória da URGS. Mencionou o autor, né, esqueci o nome do teatrólogo que está aqui, que é o Dias Gomes, grande Dias Gomes, que fez um monte de novelas da Globo, muito bom narrador. E aí a pergunta é assim, com base nas ideias defendidas por ele, uma boa obra teatral deve, tá? Tu tem duas alternativas possíveis. Ele vai te dar como resposta a letra C, dialogar a tradição local com elementos universais. Eu acho que ele não menciona bem isso aí, tá entendendo? Entre A e C, que menciona também a cultura local, porque é um contexto muito nordestino, tá? Não tem uma questão de estrutura estética, porque ele não menciona a estrutura estética. O que seria estrutura estética? O gênero, por exemplo, correto? Ele não relaciona o gênero com a cultura local, como se teatro pertencesse a essa região nordestina. Não diz isso, entendeu? Agora, ressaltar o lugar do oprimido por uma forma religiosa não significa a qualidade exatamente. É o retrato da comunidade. Isso é feito, a religião é utilizada como retrato da comunidade, para ser universal, correto? A estrutura clássica da encenação, o cara nem mencionou, e abordagens trágicas e pessimistas não quer dizer que pertence à obra teatral, correto? Então, entre A e C, pelo texto, eu fico com C. Mas, vejam, é só por exclusão, correto? Porque a letra A fica assim, ó, quase ali, mas como o texto não menciona a questão estética, já era. 133. A gente vai ter uma questão de coesão, né? Em que o artista, o iconoclasta e o Nelson são três referências que o cara faz naturalmente para o mesmo objetivo. Daí a pergunta é assim, né? Então, uma pergunta sobre elementos de coesão do texto. Um dos elementos importantes da constituição do texto é o desenvolvimento do tema por meio, por exemplo, de casamento de palavras do seu interior. A clareza do tema garante ao autor que seus objetivos, narrar, escrever, informar, argumentar, opinar, sejam atingidos. No parágrafo do artigo informativo, sobre o Nelson, os termos em negrito, evitam a repetição de termos por meio de sinônimos. Está errado por causa dos sinônimos, porque essas expressões não são sinônimas. Fazem referência a outros artistas? Não, é o mesmo artista.
Traços de personalidade da C, não. Não, é só uma retomada do mesmo sentido. Garante a progressão temática pelo uso de formas nominais diferentes. Formas nominais é qualquer coisa que não seja verbo, né? Então, o cara usou um substantivo, depois ele utilizou um adjetivo e depois ele utilizou uma referência preposicionada com outro substantivo. Tá? Pode ser resposta mais óbvia. Introduz elementos novos que marcam a mudança na direção, não que mantêm a direção, correto? Beleza. Mais uma poesia, ficamos então com a letra B, né? Mais uma poesiazinha aqui nessa penúltima, mas que vai envolver um aspecto linguístico. Essa questão é interessante, olha só. Na 134, o cara diz assim, né? Em um texto literário, é comum que os recursos poéticos e linguísticos participem do significado do texto. O recurso poético é o gramatical mesmo, a estrutura da frase, o formato que ele está dando para a estrutura. Forma e conteúdo se relacionam significativamente. Com relação ao poema de Mário de Andrade, com relação entre o recurso formal e um aspecto de significação do texto é recurso formal e aspecto de significação. Deixa eu fazer um parênteses. Cara, eu acho bizarro que eles dizem que a escolha das questões do Enem é randômica, né? É aleatória, mas sempre tem dois poemas da mesma pessoa. Eu acho incrível. Vocês notaram o segundo poema do Mário de Andrade que eu vou ler aqui. Entre milhares de questões, centenas de autores, nem sempre tem dois. Troço bizarro, teoria da conspiração. E aqui beneficiou o Mário de Andrade, né? Então vamos ver. Associação de orações coordenadas, que remete à associação de emoções, cenas de emoções sentidas pelo lírico ao longo da viagem. Deixei alternativo para tu vou ler aqui o poema, tá? Diz assim, ó. O bonde abre viagem, estou só, sobe um homem, o banco sentou, companheiro voa e por diante. São coordenadas assindéticas, são simplesmente orações paralelismos que demonstram essa associação de fato de uma forma um pouco pouca, vazia, porque são orações com muito pouca adjetivação, entendeu? É um relato curto e pontual. Olha, pode ser, entendeu? Vamos deixar de canto aqui para ir comparando. A elisão de verbos não está errado. Elisão significa omitir verbos e ele não omitiu nada. Os verbos estão ali presentes. O emprego de verbos curtos e irregulares, não, mas eles não são irregulares, eles são quase do mesmo tamanho, entendeu? Não são irregulares, em sua métrica reproduzem uma viagem de bonde? Não. Sonoridade do poema carregado de sons nasais que representam tristeza, mas como assim? Nasal e tristeza? Não é o caso, nem tem sons nasais relevantes. A ausência de rima, não, mas tem rima, entendeu? Então, a única razoável e possível é a letra A, beleza? Tipo, versos curtos que dão um tom relativamente melancólico. E para terminar, uma nova questão de piadinha, né? Com a habilidade das expressões pessoa física e jurídica, ou pelo menos uma interpretação. Né? O cara diz que advogado é uma pessoa jurídica, o outro cara diz que atleta é pessoa física. Claro que aqui, na relação entre os dois, ambas as frases estão erradas, na verdade, porque a pessoa jurídica não é o advogado, a pessoa jurídica é uma empresa, ok? E a pessoa física não é um atleta, é uma pessoa. Então, os textos 1 e 2 tratam da definição de pessoa física e de pessoa jurídica. Considerando sua função social, o Cartoon faz uma paródia do artigo científico, tá? Pois explica o conceito de pessoa física em linguagem coloquial e informal. Não, não explica, ironiza. Compara a pessoa física e jurídica ao expor dois tipos de profissão. Não, não, porque essas profissões não estão relacionadas a esse conceito de verdade. Subverte o conceito de pessoa física com uma escolha lexical adequada. Exato. Atleta que é pessoa física, está aí a resposta. E a, digamos assim, a explicação do humor desse cartunzinho. Acrescenta o conhecimento jurídico a definir pessoa física definido errado, não, né? Complementa as definições providas pelo não complementa, ironiza, beleza? Eu vou abrir aí tranquilamente a letra C. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido assim, esse PPL. A gente vai usar muito PPL porque são provas alternativas. Muita gente não sabe que existe PPL, não sabe nem que PPL significa pessoas privadas de liberdade e que apesar de ser o Enem aplicados em presídios, eles são tão difíceis quanto as provas normais. Se eu não achou essa prova tão difícil, eu acho essa prova muito boa como uma prova introdutória. Ela não vai ser mais fácil que a prova do Enem de 2012 convencional, que também nós vamos fazer na sequência, correto? Então fica tranquilo, aproveita o Enem, aproveita as provas diferentes, aproveita as questões reais, algumas dessas aí ainda caem no Enem para aprender, ok? Valeu, pessoal, até o próximo. Um abraço.